Aproveitando o dia para poder dar algumas explicações que eu tenho aprendido depois de tantos anos sobre as leis dos Shabbats para pessoas que estão aprendendo, iniciando, de que, como e porquê, de onde vêm todas essas leis que nós temos aprendido. Em uma única declaração, Deus disse: guarde e lembre-se dos Shabbats. Amando a Deus, tendo tempo para a família, reconectando-se com os amigos e consigo mesmo. Tudo isso cumpre o mandamento de lembrar do Shabbat. Mas esses belos conceitos também devem ser enraizados em uma base firme, uma estrutura que fornece a terra necessária onde essas ideias possam se agarrar, criar raízes e florescer. Faz tempo que eu frequentava uma congregação por 27 anos e 5 meses e não tinha me dado conta dessas coisas que muitos hoje dizemos que passou e que na verdade não passaram. A base é o mandamento de manter o Shabat como detalhado na Halahá, a lei judaica. No entanto, a tradução literal para a palavra halahá não é lei, porque vem da raiz halah, que significa ir, andar. Halah implica um caminho. Não se trata de ordens frias para fazer e não fazer, mas é um movimento, é uma ação. Quando você aprende as leis de uma maneira mais profunda e as aplica de modo de vida, a halahá não se torna uma restrição, mas uma direção. Não se torna um peso, mas uma bênção. E quando acompanha da beleza, que é recordá-la, a lembrança, esse casal abre um mundo ilimitado, um mundo de infinitas e profundas oportunidades. Os 2 mandamentos para guardar e lembrar o Shabbat foram pronunciados por Deus, pelo Eterno, em uma única emissão, porque um sem o outro está vazio. Se você tem um relacionamento e ouve que a outra pessoa diz eu te amo, você se sente bem, logicamente. Mas suponha que essa pessoa nunca tenha feito nada, nunca lhe mostrou seu amor de forma acionária, de forma ativa alguma. Palavras sem ações simplesmente são palavras. Se você quer tornar real a ideia de que Deus é o Criador, você deve parar de criar. Porque Ele que nos criou e Ele cria. Caso contrário, é um belo conceito que só permanece em teoria. No Shabbat, o mundo está completo. Eu estou completo, você se completaria. O Shabbat é o lembrete semanal dessa complexidade do que é a salvação, ou seja, nós estamos ensaiando para a vinda do Mashiach. O Shabbat é o lembrete semanal dessa complexidade. Nós reconhecemos isso, mas a única maneira de fazê-lo é imitá-lo.
Quando Deus disse, 6 dias trabalharás, e você vai fazer o seu trabalho, lógico, né? Ele não estava falando apenas sobre as tarefas do escritório. Ele falou sobre um todo para nós. Como nos esforçarmos para trabalhar em nós mesmos esse aprender de guardar o Shabat. O Shabat está lá, convocando-nos para que queremos estar, para onde queremos estar. É um desenvolvimento pessoal, natureza, é a singularidade, a complexidade, as ideias estão ao nosso alcance, ou seja, segurá-los significa ir na direção certa. A estrada é a halahá, é o caminho. Para entender o básico, de onde vêm todas essas leis? Está escrito na Torá. Ela nunca foi abolida. A Torá sempre foi vigente. Você se lembra da parte do filme dos 10 Mandamentos, que quando o povo judeu deixou o Egito e vagou pelo deserto, em um ponto Deus os instruiu a construir um mishkan, um santuário portátil, onde, entre outras coisas, as tábuas dos 10 mandamentos, o povo judeu levaria o mishkan ao longo da sua jornada. A tradição nos ensina que, ao entender o mishkan, entenderemos também o Shabat. Este era o lugar central onde a presença de Deus descansava. O Mishkan ajudaria a trazer a presença de Deus para todo mundo. Todas as atividades usadas para construir a casa do Criador seriam consideradas atos criativos. Agora você veja só, Deus querendo morar conosco em um Mishkan, quando foi feito para que Ele morasse em meio de nós, e todos nós sabemos que hoje Ele não mora mais em meio de nós, senão em nós. Se Ele mora em nós, quanto mais devemos nos santificar para guardar o Shabat, porque Ele já não vive mais em um Mishkan, senão é o Mishkan nosso, a nossa casa, o nosso coração. No Shabat, nós também nos esforçamos para trazer a presença de Deus para este mundo. Evitamos criar para reafirmar que não temos controle sobre nossas vidas e que o único que está no comando nosso é o Eterno, é Deus, que Ele está no comando. Não aprender o que é considerado criar, não aprender. A gente estuda os princípios encontrados na criação original do Mishkan, e a tradição identifica 39 categorias de trabalho, ou seja, eu quis fazer um básico, um mais comum, mais categoricamente, não diria isso, mas simplificar, por exemplo, resumir. Existem muitos livros que discutem esses conceitos e listam as leis dos Shabbats em detalhes, não? Lá eles abrangem praticamente todos os casos que podem ser apresentados no Shabat e como agir corretamente. Por exemplo, uma foto emoldurada cai na parede, eu posso pendurá-la ou não? Então, são coisas que a gente tem que aprender. No entanto, existem algumas áreas muito básicas da lei que se referem à ação ou a evitar agir que ocorrem regularmente no Shabat, supondo que você não esteja isolado em uma ilha deserta ou em um navio no meio do mar, você vive em uma cidade, em um povo. Por exemplo, cozinhar, não é permitido aplicar calor para alterar
qualquer forma para ser alterada. Para o mexicano, por exemplo, pães formados e assados, e consequentemente no Shabbat evitamos cozinhar de qualquer maneira. Então eu sempre sugiro que a pessoa possa cozinhar um dia antes, deixar uma comida já semi-preparada. Como solucionar? Basicamente trata-se de cozinhar antes de manter a comida quente, seja usando um blech, na folha de metal que se vende aqui, que você deixa assim bem baixinho e aí ele fica quente, de metal que cobre o gás, ou um fogão lento. A água é mantida quente com uma que é conectada e ligada antes dos Shabbats, para cumprir adequadamente esse importante aspecto do Shabbat. É necessário estudá-lo cuidadosamente, é necessário entender, porque muitas vezes é difícil a gente entender essas coisas. Administrar. No Shabbat você não pode ligar nem acender fogo. É claro que naquela época, antigamente, para se acender um fogo, necessitaria recolher a madeira e preparar tudo. Então tinha um processo, era mais complicado. É claro que hoje é mais fácil, porque é só mover o botão e já... Mas se pode evitar, estaríamos obedecendo. Há muitas leis e há muitas coisas que a gente precisa perguntar a Hashem por quê, e às vezes a gente não sabe. Mas quando a gente estiver na presença dele, a gente vai saber. E como solucionar isso? Ande. Ou seja, não há melhor sentimento do que um passeio. Isso ajuda você a parar, a dar tempo para pensar, observar em volta, respirar. É incrível o quanto sentimos falta quando passamos pela vida dentro de um carro. Aproveite essa pausa de ter que ir a todo lado ou simplesmente gostar de estar presente. Se sua sinagoga estiver muito longe, o caso da minha, está a 30 minutos, eu sim vou de carro. Mas se não, se você pode mover próximo à sua sinagoga, é melhor. Ande. Não há melhor sentimento do que dar um passeio. Se sua sinagoga estiver longe, aí, como eu disse, como é o meu caso, né, eu vou de carro, porque é muito longe. Você pode escolher viajar na sexta-feira à tarde também, se tiver algum lugar mais próximo onde ficar. Começa a deixar o teu carro lá estacionado no sábado, então você terá que dar um passeio e ir. Mas se não, tenho certeza que o Eterno não vai achar que você está desobedecendo tendo que ir de carro. Planeje visitar amigos ou vizinhos que moram nas proximidades ou marcar um encontro no meio da rua ou no parque na tarde de Shabbat. Por exemplo, trocar dinheiro. No Shabbat evitamos as atividades da semana, tocar em dinheiro, como fazer compras e, consequentemente, o dinheiro é mukseh, que significa que ele está entre os objetos que não têm propósito no Shabbat e, portanto, não podem ser movidos. Também suas contas, obviamente, você não deve pagar nesse dia de Shabbat. Passa o dia seguinte ou faça um dia anterior. Como solucionar isso? Põe de lado tua carteira, tua bolsa, o moedeiro, as coisas de moedas, antes do Shabbat começar. No caso, o telefone também. Hoje em dia o telefone é uma parte do nosso corpo, eu diria, que hoje todo mundo não pode largar o celular. É uma proibição de uso de dispositivos elétricos no Shabbat. Há uma proibição, como telefones, rádios, televisões. É também uma área que cumpre um dos aspectos mais agradáveis do Shabbat. É não deixar que
telefone tome conta de você. Você pode deixar um dia sem ter que usar um telefone. A ilha da paz que você quer alcançar só pode ser alcançada quando você desfruta do belo silêncio, que não é interrompido por sons de telefone, de televisão e de outras coisas. E como você solucionar esse ponto, você pode dizer à sua família: amigos, olha, que você não atenderá o telefone durante o Shabat, e eu já fiz isso e faço normalmente. As pessoas entendem isso rapidamente e aceitam que devem esperar até a noite de sábado para ligar para você. Se você realmente quer uma atmosfera de Shabat, desliga os telefones para que eles não incomodem você. Por exemplo, no caso das luzes do quarto, onde você estiver, a iluminação interior também é gerada pela eletricidade, que é proibido no Shabat. E como solucionar? Decida quais as luzes você deve permanecer aqui na casa acesas e quais devem ser desligadas antes do Shabat. Você pode colocar um pedaço de fita nos interruptores da luz, em locais com tráfego intenso, como banheiros, para que ninguém desliga ou desligue você perceber. Quando você for dormir, por exemplo, quer deixar uma luz do banheiro acesa, deixe acesa. Às vezes aqui no meu quarto tem um switch que acende a luz, que ele pode ser automático também. Um cronômetro pode ser usado para ligar e desligar automaticamente as luzes do Shabat, desde que estejam programados antes do início do Shabat. Plantas, escrever, essas coisas que a gente pensa que às vezes não é importante, mas é. Quando se trata de vida humana, tudo pode ser feito para salvá-las. Portanto, as pessoas às vezes muito perguntam: e se tiver um irmão passando mal, um problema? Hashem vê, o Eterno vê teu coração. Deixe de fazer o que você estiver fazendo. Deixe o Shabat para poder alcançar uma vida, para poder salvar uma vida. No caso lá em Israel, os únicos que trabalham no Shabat são os policiais, médicos, enfermeiros, pessoas que estão ligadas a vidas, a salvar vidas. Talvez pode ser um pouco assim difícil você poder entender, mas à medida que você vai tratando de fazer essas coisas, com certeza não é um peso. Com certeza não é um peso para você. Para mim, na verdade, não é um peso guardar o Shabat. Para mim é um gozo. Inclusive, eu espero, quando chega o Shabat, eu espero ansioso que chegue o Shabat. Porque eu me desligo de todas as coisas para poder enfocar-me diretamente e exclusivamente a Hashem. Eu estou aprendendo, ainda estou aprendendo. Não é nenhum peso para mim. Não sou legalista, como alguém pode chamar e dizer. Eu sou uma pessoa que quero ser obediente à palavra. O Eterno diz assim, que se a gente cumprisse os mandamentos, muitas coisas Ele nos dará, assim, mas eu não faço isso em troca de nada, porque o que Deus fez por mim, entregar seu Filho unigênito para me dar a salvação eterna, é mais o mínimo que eu posso fazer, é obedecer a sua Torá, obedecer a Bíblia, obedecer os seus mandamentos. Os mandamentos nunca... Eu não guardo os mandamentos para ser salvo. Eu guardo os mandamentos porque fui salvo. Assim que eu não perco minha salvação. Não perco por esse sentido. Porque eu busco guardar os mandamentos porque fui salvo. Então, essa é uma dica que eu digo para aqueles que querem me ouvir. Eu vou seguir fazendo outros vídeos de
ensinamentos que podem ajudar depois de tanto tempo, depois de tanto estudar, depois de tanto... Não sou nenhum expert no assunto, mas eu estou tratando de buscar de ser obediente a Deus, de buscar de ser obediente ao Eterno. Obrigado a todos aqueles que, se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, entra no meu e-mail e me pergunta algumas coisas, alguma dúvida. Meu nome é W. Eu vou começar a soletrar para você poder escrever bem no meu e-mail. W de Whisky, A de Alfa, L de Lima, D de Davi, S de Sônia, O de Oscar, N de Nancy, número 7, @hotmail.com. Se tiver alguma pergunta, me escreve. E o que eu puder transmitir para poder... a todos os meus irmãos que me conhecem e tem... Eu estou aqui para também aprender. Não só para ensinar, mas também para aprender. O que eu tenho aprendido do Eterno, eu quero transmitir. Um beijo a todos.